Fala aí, ô putada. E aí? Tudo beleza? Hoje o assunto é até rápido, porque tô preparando outras coisas aí. Nossa senhora, toda meia hora que eu tava matando pernilongo, agora que eu sento pra gravar, pernilongo voa da minha cara. Mas o assunto hoje tem muito a ver com o que eu andei vendo e falando a respeito de história de booktubers e outras coisas, que é o seguinte, curto e grosso. O que a vida exige da gente é ter bom gosto. Bom gosto. É isso. Pura e simplesmente. Por duas razões muito autoexplicatórias, muito óbvias. Primeira delas, a vida humana é muito curta. A vida é curta demais. A vida é curta demais. Vou pegar aqui, ó, 3 exemplos. Olha, esse cara aqui, ó, morreu assim, coitado. Ficou doido com 44 anos. Camus morreu com 46 anos, quase 47. Pensar um outro, Bukowski, morreu com 73 anos. 73 anos, você pensa assim, 73 anos é muita coisa. Cara, eu tô com 39. Eu vou fazer 40. A vida, ó, a vida humana é muito curtinha. Muito curtinha. Passa, ó, num piscar de olhos. E, além disso, a energia que a gente tem para poder fazer as coisas é limitada. Você não tem 24 horas por dia de energia para você fazer aquilo que você entende que é melhor ou que é pior. Você não tem. Quando você é mais novo, você tem até energia, mas não tem um bom gosto. Com o passar do tempo, você vai apanhando o bom gosto, mas vai perdendo energia, o que te obriga a apurar o gosto. E por que eu estou falando isso? Porque eu estava vendo esses booktubers aí, ensinando como ler clássico, como ler Dostoiévski, como ler não sei o que, Madame Bovary, lê isso, lê aquilo, lê latim, lê não sei o que, pessoal da filosofia. Então, salve-se quem puder, né? Quem é metido a filósofo, né? Quem é metido a entendedor. Vai ler Platão, vai ler Aristóteles, vai ler Descartes, vai ler David Hume, aí lê Karl Popper, aí lê Wittgenstein, aí lê Santo Tomás de Aquino, aí lê Epiteto, aí lê Epicuro e lê Sêneca. Cara, para com isso. Isso não é lavagem, não. Aqui não é lavagem de porco, não. Lavagem de porco é que você mistura aquela coisa errada toda, os restos, pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho de cá. Cara, a vida exige da gente ter bom gosto. Bom gosto. Por que eu tô falando isso? Eu tava pensando, esses livros que fica aparecendo aqui nesse estante são os livros de cabeceira nosso aqui. Livros de cabeceira nosso. Eu não tenho interesse de ler livro que não esteja aqui. Não tenho tempo de ler livro que não esteja aqui. Não tenho o porquê perder tempo lendo outras coisas. Eu cheguei no meu ponto, na minha definição. Eu vou ler o quê? Vou ler Bukowski, vou ler Camus, vou ler o Nietzsche, Graciliano Ramos, o Oswaldo França Júnior, um ou outro texto aqui, talvez a gente pega para ler, igual tem livro aqui de história, né, do Eric Hobsbawm, tem livros aqui de psicanálise, tem o Freud, tem o Reich. Eu vou ficar por isso. Não me interessa saber o que o Bambambam da Alemanha, de São Paulo, sei lá da onde, fala do Freud. Não me interessa saber a leitura que o Deleuze fez do Nietzsche. Eu não quero saber de Deleuze. Eu não tenho tempo. A vida é muito curta. A vida exige que a gente tenha bom gosto, que a gente gaste a nossa energia, o nosso tempo com aquilo que realmente significa para nós. Não vou perder tempo. Eu fico embasbacado, eu fico assim para morrer de ver como as pessoas agem na vida como se a vida fosse infinita, como se a vida não tivesse um fim. A vida é muito curta, muito curta. Imagina que você soubesse que você vai morrer amanhã. Amanhã, 11 horas da manhã, você vai morrer. Amanhã, 11 horas da manhã. Que livro que você vai ler? Aliás, já começa a pergunta. Você vai ler livro mesmo? Você vai ler? Você vai morrer amanhã, 11 horas da manhã. Você vai ler livro agora? 8 horas da noite? Que agora é 8 horas da noite, a hora que eu estou gravando.
É o que eu estava falando. A pessoa que precisa fazer curso para ler o livro, curso de como ler Nietzsche, por exemplo, essa pessoa tem mau gosto, ela não tem gosto, porque ela está se forçando a fazer uma coisa que não é para ela. Qual que é o sentido disso? Se você precisa de um curso para ler Nietzsche, você não pode ler Nietzsche. Não é para você. Vai fazer outra coisa. Curso para ler os clássicos. Curso para ler clássico, que falta de... Sabe, é mau gosto, você não tem gosto. Você não tem gosto. Você está perdendo tempo. Por que você está fazendo isso? A vida é muito curta. A vida é assim, ó. Num dia você está na escola. No outro dia você está levando seu menino na escola. E no outro dia você já não tem nem menino para levar na escola mais. A vida passa assim, ó. A vida exige da gente bom gosto. Um gosto depurado, um gosto apurado. Um gosto que é seu. E esse é o grande BO de hoje. O vídeo que eu disse ontem dos sub-humanos tem um pouco a ver com isso. Porque hoje as condutas das pessoas são pautadas no externo. A pessoa não tem contato consigo mesma. Ela não sabe do que ela gosta. A verdade é essa. Ela não sabe do que ela gosta. O Freud tinha uma frase, né? Ninguém é hipócrita quando se trata dos seus prazeres. Mal sabe o Freud que hoje a pessoa nem sabe qual é o prazer que ela tem. Eu vi agorinha há pouco, nem estava pesquisando. Por isso que eu falo que o YouTube, vou até dar um pause aqui, o YouTube induz pensamento sim. Porque eu estou desde ontem pensando, vou fazer um vídeo sobre a questão do gosto. A pessoa tem que ter bom gosto, a vida exige que a gente tenha bom gosto. Não só para livros, como para a vida em geral. Estou pensando nisso. Hoje, agora há pouco, me aparece um vídeo de uma menina falando sobre a questão específica de livro. Até ela citou o Kafka, que o Kafka, não sei a origem, a fonte disso, mas acredito que o Kafka disse que se o livro não picar ele, não morder ele, não puxar ele não lê. É esse que eu tô falando, tem que ter bom gosto, cara, bom gosto. Eu vou me forçar a ler uma porcaria pra quê? Volto a dizer, porque a pessoa... No caso do livro, vou dar vários exemplos. No caso do livro, ela não tem contato com o livro. Ela não tem contato com aquilo que está no livro. Ela não tem contato com as coisas que emergem da leitura de um livro. As coisas dela que emergem. Ela não tem contato nenhum. O livro é só uma ponte para que ela tenha contato com aquilo que ela acha que é importante. Ela acha que é bonito, que é inteligente ler livro e acha que isso é um valor que as outras pessoas têm que ver nela. Ela se sente moralmente, intelectualmente superior aos outros, porque ela lê livro, ela conhece. Aí ela quer ler. Aí ela se obriga, eu vou ler Inferno de Dante, eu vou ler o não sei o que, eu vou ler o Trivium, eu vou ler o Paraguará, vou ler isso, vou ler aquilo. E para isso que vem o curso. Por quê? Por mais que a pessoa tenha interesse de, eu vou ler os clássicos, a pessoa não tem tempo e nem disposição. Então ela faz o curso para aí depois ela compra o livro, põe o livro, igual põe o livro do Kurt Paul James aqui, da biografia do Nietzsche, põe aqui, põe a biografia do Camus aqui, inclusive o Camus está na sombra, tadinho, vem para a luz, Camus, aí ó. E aí eu faço o curso e eu sei mais ou menos do que esse livro fala e eu vou poder ficar aqui conversando fiado, a hora que eu vou beber um vinho com você, olha, como é que é? O cara falou um dia num comentário do Instagram da Clarice ali, as marteladas de Nietzsche, não sei o que. Ai, cara, meu peru mole em cima da mesa. A vida exige que a gente tenha bom gosto. E a questão, eu estou pensando até mais profunda. Existe alguma coisa que você tem que ter para você ter bom gosto, que eu ainda não peguei o que é. O Bukowski, o Nietzsche, o Camus vão dizer aí que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm. Mas talvez não. O bom gosto é uma coisa que você depura com o tempo.
Hoje eu que estou aqui de meia idade, se eu viver 80 anos, eu vivi muito. Vou fazer 40, então eu estou na meia idade. Você percebe que você vai se tornando aquilo que você já era. Você vai apurando os gostos que você já tinha. Só que você vai conseguindo limar aquelas questões que você acreditava que talvez tinham um interesse externo, ou que talvez fosse uma coisa aprendida. Você vai percebendo até onde é aprendido, até onde não é, o que vale e o que não vale. E isso é uma caminhada solitária, sozinha. Isso aí não se aprende, não se ensina. É você lidando consigo mesmo para ter esse bom gosto que a vida exige de você. Porque a vida é muito curta. Meu Deus do céu. O próprio Nietzsche aqui já falou. Alguns morrem sem ter nem nascido. E ele não está falando de aborto, não. Não é aborto, não. É a morte de pessoas pequenas, sei lá como é que o cara falou um dia no programa do Hernani. Não é isso. Ele está querendo dizer o seguinte: se você não apura o seu próprio gosto, se você não vive sobre as suas duas pernas próprias, se você não tem esse bom gosto de saber o que você quer, o que você quer das coisas, o que você tira, você nem nasceu, cara. Você é só um pedaço de coisa. Aí um ser humano que suja, caga, mija, fala prosa ruim na orelha dos outros, suja o chão, isso é só isso. Você vai aqui, vai ali, vai morrer, como todo mundo, como eu vou morrer, como você, nós todos, é esse o nosso destino. E passou pela terra esperando um amanhã que nunca veio. Esperando esse amanhã. O amanhã é hoje, o bom gosto é agora. Eu fico assim, embasbacado de ver como essa postura do mau gosto entranhou no ser humano moderno, para usar o termo aqui do Camus, do Nietzsche. O Camus, inclusive, eu tenho pensado muito no livro dele, A Queda, que é esse livro aqui, ó, que era um dos meus livros aí preferidos na época que eu estudava Camus na minha vida de jovem, e eu tenho lembrado bastante desse livrinho aqui, porque estamos aqui falando de bom gosto e mau gosto. Esse livro aqui é meio que uma continuação dos ataques que o Nietzsche fez ao homem moderno, que é o homem contemporâneo. Vem lá da época ali, vou pôr Revolução Francesa para frente, né? Hegel ali, Revolução Francesa para frente, somos nós, né? Compartilhamos desse mesmo espaço cultural, mesmo modo de ver a vida, enfim, somos nós. O Nietzsche, como alguns aí bem sabem, descia o malho nesse homem moderno, que o Reich vai chamar do neurótico burguês, que o Nietzsche vai chamar aí do homem do mundo hospício, o decadente, o niilista, o hipócrita, o animal, o homem, o animal triste, piorado. O Camus vem e dá uma pedrada a mais com esse livro, A Queda, aqui, porque, além de tudo, o Camus ainda zoa mais ou menos com ele mesmo nesse livro aqui. Eu tenho pensado bastante nele. É um livro que eu gosto muito. Eu acho até que tem 2 livros desse aqui em casa, salvo engano. Um deles, inclusive, tem uma tatuagem de Dona Clarice num papelzinho. Não é esse. É no outro, não é nesse não. Pra você ver, o interesse e a preocupação do pequeno bruto, chanchada, na época das leituras, tudo era tanta que nem assinar os livros ele assinava, olha pra você ver. O negócio era ler. Mas enfim, estou falando do bom gosto. Esse livro, A Queda, e a concepção aí que o Nietzsche tem contra o homem moderno, que somos nós, o homem contemporâneo, tem muito a ver com essa questão da perda do gosto.
Perda do gosto que tem muito a ver com tolerância. Tolerância. O Nietzsche é um cara que fala muito disso aí, que esse aspecto ecumênico, esse aspecto tolerante, o cara que ao mesmo tempo que é cristão é antissemita. O cara que ao mesmo tempo que vai querer dizer que tem que defender determinados valores, na hora do vamos ver, ele puxa para um outro lado. É o que o Reich chama do neurótico. O neurótico, ele tem as ideias na cabeça, mas na prática ele, não consigo, deixa isso para lá. Ele quer manter a coisa que ele tem medo, ele não mexe. Existe uma dicotomia entre o que ele pensa realmente e o que ele faz realmente. E isso faz com que você fique tolerante. Uma coisa que eu estava comentando com Clarice outro dia, essa questão do ecumenismo religioso, é a coisa mais esdrúxula desse mundo inteiro. Porque se você acredita que a verdade é uma, como é que você vai tolerar a outra? Outra é mentira. É o que o Nietzsche diz. Você tem que ter um sim e um não. Falar o sim e fazer o não, diz ele aí no Nietzsche Homo, muito bem dito. Essa questão dessa tolerância indica pura e simplesmente falta de gosto apurado. Gosto mesmo, gosto. Você sabia que, acho que a sabedoria, segundo, não sei onde que eu li, nem sei se foi o Nietzsche, acho que, ou se foi a professora Lucilena, não sei quem, estava explicando que, não, foi o Nietzsche nesse livro aqui, ó, lembrei. Ele fala que sabedoria, quer ver? Eu vou achar. Pera aí. Sabedoria vem de gosto. Gosto. Quer ver? Pera. Aqui, ó. É no Filosofia na Era Trágica dos Gregos. Esse titico aqui, ó. Que não foi publicado em vida pelo Nietzsche. A palavra grega que designa o sábio pertence etimologicamente a sápio. Eu degusto. Sapiens, aquele que degusta. Sísifos, o homem com o mais apurado gosto. De acordo com a consciência do povo grego, a arte peculiar do filósofo consiste, pois, num apurado discernir e conhecer, num relevante diferenciar. E é essa a essência do bom gosto que eu estou falando, e é essa a essência do mau gosto que o Nietzsche denuncia, e que esse livro A Queda é um grandíssimo exemplo dessa falta de gosto, e um ser humano, que seria o Camus, parece, que de repente percebe na boca, que gosto ruim, e quer cuspir o gosto ruim. Esse livro aqui é isso. Falta de gosto. Como é que pode uma pessoa com essa vida tão curta, com energia tão curta, pegar livros, concepções, ideias tão díspares para ficar perdendo tempo lendo? É igualzinho comer lavagem. É porco. Porco é que sai comendo sem saber o que é. Mais vale você comer um negocinho bom, com raça ali, ó. É isso que eu quero. Que delícia. Do que você sair comendo, empanturrando a boca, tudo. E aqui está a grande questão do bom gosto. O bom gosto é você dizer, isso eu quero. Isso eu quero. Isso outro aqui, eu não quero. Não me interessa. Mas você é um homem do conhecimento, você precisa saber porra nenhuma, tá? Não estou apresentando simpósio, eu não quero saber quem tem razão ou quem deixa de ter. Temos nós aqui, ó, que ultrapassar essa concepção socrática da vida, ultrapassar. Eu tô fazendo na minha cabeça, e tô até com um caderno ali que eu vou escrever, porque eu fiquei surpreendidíssimo com o livro do Nietzsche, Nascimento da Tragédia. Surpreendidíssimo. Fui ler só de curiosidade e não vou nem entrar no mérito não. Mas a questão é, bom gosto, gosto não se discute, ô putada. Gosto não se tem razão. Se eu gosto do Nietzsche, gosto do Camus, gosto do Bukowski, gosto do Graciliano Ramos, do Oswaldo França Júnior, do Freud, do Reich, eu não tenho que provar para você o porquê que eu gosto,
ou você vir para mim e me provar por que você não gosta. Se você não gosta, não leia, não viva. Sai fora, vai ler Senhor dos Anéis, vai ler Catecismo da Igreja, vai estudar lógica, vai fazer outras paradas. Essas questões idiotas, cara, idiotas. Pra que eu preciso conhecer o que o Frege, eu nem sei como é que fala o nome do cara, falou sobre a linguagem? Eu lá quero saber o que o inglês falou, deixou de falar de linguagem. Isso é ter bom gosto. O gosto é seu, é a sua vida. Amanhã você morre às 11 horas da manhã, o que você vai passar? Você vai passar a noite como? Você já parou pra pensar isso? O que você vai fazer da sua noite? Vai fazer fichamento de livro que você não gosta, cara? Vai assistir filme que você não gosta só para você poder falar, ou falar bem ou falar mal? Pelo amor de Deus, que desperdício, que falta de bom gosto, cara. Que mau gosto do caramba. Esse assunto leva a tantas coisas aqui, mas uma das principais aí, e eu vou falar da questão de livro, questão de intelectualidade, questão de conhecimento, questão de vivência, não se pode ter o mau gosto de querer levar essas questões de leitura, de livro, como se fosse uma espécie de uma disputa. O que é melhor, o que é pior. Eu vi um cara falando assim, você é obrigado a ler os livros na língua original, senão não sei o que. Cara, língua original, língua falsificada. Cara, o que interessa é o que você tira do negócio que você tá vendo aqui, cara. É só isso. Você fala assim, puta que pariu. Não é pra ter razão, não. Aqui, a vida não é um congresso acadêmico que você vai discutir qual é o sentido da palavra nous no grego. Cara, pelo amor de Deus, que mau gosto. A vida tá passando, você tá ficando velho. Você tá perdendo suas energias, suas forças. Você vai morrer, cara. Você vai morrer, cara. Pelo amor de Deus, ou do diabo, ou sei lá do que você acredita aí. Você vai morrer, mano. Vamos ter bom gosto. Vamos ter bom gosto. Voltando ao início do que eu estava dizendo aqui. Os livros que eu vou ler, e eu vou dizer autores, tá? Porque, lógico, né? Não são só esses livros que eu tenho aqui que eu vou ler. Até porque, por exemplo, Nietzsche, tô longe de ter todos os livros do Nietzsche, né? Tem os principais. Aliás, assim, a maioria dos principais. Camus, idem, é a mesma coisa aí. O Graciliano eu tenho tudo, o Oswaldo França Júnior eu tenho tudo, o Bukowski está longe de ter, né? O Bukowski tão prolífico, profícuo, sei lá qual é a palavra que usa, escreveu tanto. Os autores, eu não tenho interesse, não vou perder tempo. Igual no caso do Nietzsche, por exemplo. Caso do Nietzsche. Eu lá quero saber o que os outros falaram de Nietzsche. Eu tenho curiosidade de saber alguns. Por exemplo, o Jung, eu tenho curiosidade de saber o que ele falou e tal. Agora, seguir aí como se fosse uma questão acadêmica, cara, falta de gosto. A vida é muito mais do que isso. E isso fica muito bem exemplificado na questão do Dionisíaco, Apolíneo e o Socrático, que o Nietzsche coloca no Nascimento da Tragédia ali. Falarei sobre isso esses dias, tá? Falarei sobre isso. Eu tô adiantando o assunto porque esse troço me instigou muito, fiquei muito surpreso. Mas a questão é, bom gosto é saber dizer sim e saber dizer não. Mas para saber dizer sim e saber dizer não, você precisa saber primeiro o que é que você quer. E aí é que tá o grande B.O. da questão, o grande busilis da questão. Esse mecanismo dos livros que eu falei aqui existe para quem ouve música, para quem joga videogame, para quem conversa sobre política, em todos os aspectos, em todo o âmbito humano, cultural aí do ser humano contemporâneo, tem isso. O que mostra que não é uma questão simplesmente intelectualoide de quem lê e tal, não. É mais uma questão de gosto mesmo. As pessoas têm um péssimo gosto e com esse péssimo gosto desperdiçam sua energia e seu tempo com coisas completamente idiotas. Vão morrer e não vão ter vivido um segundinho, um minutinho sequer. Aqueles que são prostitutas da parada e trabalham com isso, e não são poucos, ainda tem essa desculpa aí, né?
tá trabalhando, é o serviço, enfim, né? Pessoal da academia, pessoal de editora que tem que ficar lendo coisa. Vá lá. Apesar do que tá gastando energia que podia estar apurando gosto naquilo que realmente interessa, tá gastando com besteira. Agora, as pessoas que fazem isso no tempo livre, como entretenimento, pela madrugada, é o fim da cueca mesmo. Falta de gosto. E aí? A pessoa já nasce com um gosto apurado, com estilo, como diria o Bukowski, com estilo, ou a pessoa aprende? Eu tendo a pensar que a pessoa nasce e, além de nascer, tem que ser lapidado isso aí com o passar do tempo. Agora, quem não tem, você vê que é o que mais existe aí, né? Então, ó, tchau. Eu vou fazer os meus esquemas ali para nós conversar sobre um assunto mais pertinente. Hoje é filler, beleza? Fui.